Olá, aqui é Alberto Carlos, sou professor de matemática e hoje vamos atender a mais um pedido de um dos nossos acompanhantes. Hoje é a vez de Diocló. Ele fez um comentário no vídeo Jogo de Sinais e pediu para a gente fazer uma videoaula aí sobre funções afins. Então a gente vai começar hoje uma nova série de funções afins, apenas com a parte introdutória de funções afins. Assista aí e dê o seu like. Função afim ou função de primeiro grau. A função afim ela é uma função de R em R, tá? Ou seja, aqui eu tenho no primeiro conjunto os reais representam o domínio da função. E o segundo conjunto também sendo os reais representa o contradomínio da função. A forma geral dessa função ela é essa daqui, ó, f de x igual a x mais b. Esse f de x pode ser substituído por y, então ela pode aparecer assim também, ó, y igual a ax mais b. Onde esse termo a ele é o coeficiente, tá? O termo a é um coeficiente e o termo b também é um coeficiente. Só que o termo a ele é o coeficiente de x, ou seja, ele aparece ao lado de x. E o termo b é um coeficiente independente, ele não aparece ao lado de nenhuma outra letra, ele aparece sozinho, tá? Então, essa é a forma geral da função afim, y igual a x mais b ou f de x igual a x mais b. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos para a gente observar e destacar esses termos a e b, né, que são os coeficientes que aparecem na função afim, que é também chamada de função de primeiro grau. Aqui eu tenho inicialmente ó, f de x igual a 3x mais 5. Observem bem que esse 3 aparece ao lado de x, então esse 3 aí na verdade é o termo a, tá? E o 5 ele aparece sozinho, ele é o termo independente, então ele é o termo b, tá? Nesse caso aqui da função f de x igual a 3x mais 5, a é 3 e b é 5. Nessa outra função aqui, onde f de x é 2x menos 1, o termo a é 2, tá? O termo a é 2, ele aparece ao lado de x. Observe bem aqui na forma geral que o termo a aparece ao lado de x. Tá? E o termo independente aí, que no caso é o menos 1, aparece sozinho, o termo b. Menos 1 é o valor de b. Nesse outro exemplo aqui, f de x igual a 4 menos x, observem que aqui a situação está invertida. Ó. Nós trocamos de posição aqui o termo que tem x com o termo independente, que no caso aqui é o 4. Ó. Então, nesse caso, o b é 4 e o termo a é o que aparece ao lado de x aqui, que aparece logo depois. Subtende-se que aqui, olha, ao lado de x aparece o número 1. Então, nesse caso aqui, o termo a é menos 1. Tá? Nesse último exemplo aqui, onde eu tenho f de x igual a 6x, observem bem que o termo b ele não aparece. Tá? O termo a está bem claro aí que é 6. E o termo b? Quem seria o termo b aqui? O termo b, quando ele não aparece, subtende-se que é 0. Então, o termo b ele é 0. Então, observem bem que a função afim ela é formada por dois termos. Tá? Onde um dos termos tem o termo x e o outro termo não tem o termo x. Aqui eu mostrei para vocês vários exemplos de funções afins. As funções afins elas aparecem diariamente no nosso cotidiano. Tá? Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos para mostrar isso aí. Primeiro exemplo aqui, ó. Maria foi de táxi de sua casa à escola. O motorista cobrou R$3 pela bandeirada, que é aquele valor fixo que os taxistas cobram, e R$ 1,50 por cada quilômetro rodado. Qual foi o valor que Maria pagou ao motorista, sabendo que a distância entre sua casa e a escola é de 20 km? Bom, a bandeirada que o taxista cobra é R$3, é um valor fixo, né? Então, ao entrar no táxi, automaticamente a Maria vai ter que pagar os R$3, né? E ela vai pagar ainda R$ 1,50 a cada quilômetro que ela rodar dentro do táxi. Então, no caso, ela vai pagar só pelos quilômetros rodados 20 vezes 1,50, né? 20 vezes 50, mais aquela taxa fixa dos R$3. Então, fazendo essa operação aqui, nós vamos encontrar o valor que a Maria vai pagar. Tá? Se a gente multiplicar aqui 20 por 1,50, se fosse 10 dava R$15. Como é 20, então vai dar R$30. No caso, 30 mais 3 dá R$33. Esse aqui é o valor que a Maria vai pagar nesse trajeto aí da casa dela até
a escola, tá? Vamos imaginar, por exemplo, se fosse 30. Se fosse 30 quilômetros aí, a distância da casa dela até a escola, ela iria pagar 30 vezes R$ 1,50, mais a taxa fixa, que é R$ 3. Se 20 vezes R$ 1,50 dá R$ 30, então 30 vezes R$ 1,50 vai dar R$ 45. 45 mais 3 vai dar R$ 48. Se fosse os 30 quilômetros a distância da casa dela até a escola, ela iria pagar R$ 48. Então vamos observar aqui esses cálculos que fizemos aqui para poder determinar o valor que Maria iria pagar nesse trajeto que ela fez. Observe bem, eu tenho aqui dois valores fixos, ó, que é R$ 1,50 e os R$ 3, são dois valores fixos. E tem um valor que pode variar, poderia ser a distância de 20, poderia ser a distância de 30, poderia ser a distância de 10, enfim, esse valor aqui ele varia. Observem bem que aqui eu posso chamar de x, ó. Então aqui seria o valor de x. E quem é que se apresenta numa função afim ao lado de x? É o termo a. Então observe bem que esse 1,50 aqui, ó, ele está no lugar do a. E o 3 é o valor independente que aparece sozinho, é o b, né? Então aqui eu teria o termo a, o termo b e o x, que é o valor que varia, né? Aquela incógnita, aquela variável que varia. E no resultado final nós temos o valor que ela vai pagar, que pode ser representado por f de x ou por y, né? Então, se fôssemos montar essa função aqui, nós teríamos a seguinte situação, ó. Esse f de x, que representa o valor que ela vai pagar, vai ser igual a quem? Vai ser igual à taxa que ele cobra por cada quilômetro rodado, que é 1,50, vezes o total de quilômetros rodados que está sendo representado por x. Mais quem? Mais a bandeirada, que no caso aí é R$ 3. Tá? Então, essa daqui é a função que representa a situação aqui da viagem de Maria de sua casa até a escola. Vejamos outro exemplo bem comum no dia a dia. Em seu trabalho fixo, José ganha R$ 1.400 mensal, né? Por mês ele está ganhando R$ 1.400 lá no trabalho dele. Para complementar a renda, ele faz um bico de segurança em uma boate da cidade, ganhando R$ 80 por noite trabalhada. Então, o José aqui ele tem um trabalho fixo, ganha R$ 1.400 e, é claro, ele para complementar essa renda está ganhando R$ 80 por noite de trabalho numa boate aí da cidade em que ele reside, né? Não quer dizer que ele trabalhe lá todo dia, né? De vez em quando ele faz um bico lá nessa boate. Com base nessas informações, qual será o salário total de José se nesse mês ele trabalhar 5 noites na boate? Então, olha só, se ele trabalhar 5 noites na boate, só lá na boate ele vai ganhar 5 vezes 80, né? Só lá na boate, 5 vezes 80, porque são 5 noites, mais o que? Mais o valor que ele ganha lá no trabalho dele fixo, né? Que são os R$ 1.400. Então, no total, ele vai ganhar quanto? 5 vezes 80 vai dar 400. 400 mais 1.400 vai dar 1.800. Então, esse aqui é o salário que ele vai ganhar nesse mês que ele trabalhou 5 noites lá na boate, tá? Observe bem que eu tenho aqui também dois valores fixos, que é esse 80 e esses 1.400. Os 80, independente da noite que ele for trabalhar, ele vai ganhar 80, né? E o valor que ele vai ganhar no trabalho dele, fixo, também vai ser 1.400 mensal. Esse valor aqui de noites trabalhadas pode variar, né? Pode ser 5 noites, 6 noites, 7 noites, enfim. Esse valor aqui é aquele valor que é representado por x, tá? E esse valor 80 que está ao lado de x é o a, né? E esse outro valor fixo aqui, que é 1.400, está representando o b. E esse valor aqui, que é o resultado, é o f de x, que representa o salário dele. Se fôssemos escrever essa função, de acordo com o que pede aqui na letra B, ó, qual é a lei que representa essa função, nós iríamos escrever da seguinte forma, ó, f de x, que é o salário dele, vai ser igual a R$ 80, que é o valor de a, multiplicado pelo total de noites que ele trabalha, que está sendo representado por x, né, o total de noites que ele trabalha lá na boate, que está sendo representado por x, mais o salário fixo dele lá no trabalho que ele faz todos os dias durante todo o mês. Então está aqui a lei da função que representa a situação de José. Com base nesta lei, nós vamos calcular o que se pede aqui na letra C, ó. Qual
o salário de José no mês em que ele trabalhar 10 noites. Você já sabe que X representa as noites, então X é 10, então X é 10, que é o total de noites que ele trabalha lá. O F de X é o salário dele, né? É o salário mensal, é o salário que ele vai ganhar durante todo o mês nos 2 trabalhos. E qual é a lei que representa o salário dele? F de X é igual a 80x mais 1.400. Então essa daí é a lei que representa o salário dele. Então, para calcular o salário dele neste mês, onde ele vai trabalhar 10 noites na boate, nós teremos que fazer o seguinte cálculo. X é 10, ó. Então aqui ficaria 80 vezes 10 mais os 1.400. Então quem é o F de X nesse caso aqui? 80 vezes 10 a gente sabe que é 800 mais os 1.400. Então o salário dele, que está sendo representado por F de X, vai ser igual a esses 800 mais esses 1.400, que no caso vai dar R$2.200. Então esse aqui é o salário dele quando ele trabalha 10 noites lá na boate. Então tá aí, gente, a parte introdutória de função de primeiro grau, que é a nossa função afim, né? Nos próximos vídeos nós vamos continuar a função afim. Fique ligado aí, fique atento aí nas próximas postagens que faremos sobre função afim, tá? Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando o nosso canal, que estão compartilhando os vídeos, né? Dê um like aí, se você ainda não deu um like nesse vídeo, dê um like aí, gente, tá? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Nos próximos vídeos teremos algumas promoções aí, fique ligado. Iremos sortear algumas camisetas, alguns copos aí padronizados, tá? Fique atento aí, gente, tá? Então até a próxima, tchau, valeu!